Você sabia que um monumento misterioso, erguido em segredo no interior da Geórgia, nos Estados Unidos, pode conter um plano chocante para a humanidade? Imagine um conjunto de pedras gigantes, com mais de 100 toneladas, orientadas astronomicamente como um templo antigo, mas que trazem mensagens em 8 idiomas diferentes, propondo a redução radical da população mundial, um governo global e até o controle da reprodução humana. Quem as construiu, por quê? Seria obra de uma sociedade secreta, um culto elitista, ou o plano real de um grupo globalista para o futuro pós-apocalíptico do planeta. Hoje, no nosso documentário especial, As Pedras Guia da Geórgia, Monumento, Profecia e o Legado de R.C. Christian. Vamos mergulhar no mistério, nas pistas ocultas e nos paralelos com sociedades como os Rosacruzes, a maçonaria e o movimento transhumanista. Você vai se surpreender com as conexões, os símbolos e a ideologia por trás de cada mandamento entalhado em granito. E no final, a pergunta que não quer calar. Estamos diante de um aviso ou de uma ameaça? Se você gosta de investigações profundas, enigmas históricos e análises fora da caixa, inscreva-se agora no canal, ative o sininho, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e, claro, deixe sua opinião nos comentários. As pedras guia foram destruídas, mas o que elas representam ainda está entre nós? Episódio 1. O enigma granítico. Num planalto isolado do condado de Elbert, Geórgia, Estados Unidos da América, erguiam-se um dos monumentos modernos mais enigmáticos e deliberadamente provocadores do mundo, conhecidas como as Pedras Guia da Geórgia, Georgia Guidestones. Essas estruturas de granito, com mais de 5 metros de altura e pesando quase 120 toneladas, foram erguidas em março de 1980 sob condições de secretismo que alimentam debates e teorias até hoje. Mais do que um simples monumento, elas são um manifesto pétreo, suas 10 ordens ou mandamentos, inscritas em 8 línguas modernas e complementadas por mensagens em 4 escritas antigas, propõem um guia radical para a reconstrução da civilização após uma crise global catastrófica. Este documentário busca desvendar as camadas deste enigma, sua origem obscura, o conteúdo de suas inscrições, as interpretações que suscita e, crucialmente, a reflexão profunda e desconfortável que ela força sobre a realidade do nosso tempo, tocando em temas de controle populacional, governança global, sustentabilidade e a própria definição de humanidade. E a gênese sob um pseudônimo, a chegada de R.C. Christian I. A história começa em junho de 1979, quando um homem bem vestido e de fala culta, que se identificou como R.C. Christian, entrou no escritório da Elberton Granite Finishing Company. Ele procurava construir um monumento complexo e de grande escala. Joash Fendley, o presidente da empresa, inicialmente julgou a empreitada impossível ou fruto de loucura. No entanto, a seriedade e o conhecimento técnico do homem, que revelou ter realizado um estudo exaustivo da região e de suas pedreiras, rapidamente o convenceram do contrário. R.C. Christian não era seu nome real. Ele explicou que representava um pequeno grupo de americanos leais que havia planejado o monumento por décadas e que o nome era uma homenagem a Christian Rosenkreuz, o lendário fundador da Ordem Rosacruz, uma sociedade esotérica do século XVII. Este detalhe é fundamental, pois imediatamente insere as pedras em uma tradição de conhecimento oculto, secretismo e iniciação. Ele pagou a quantia colossal para a época de $250 mil à vista e desapareceu, nunca mais sendo visto. O projeto foi executado com precisão. As pedras eram orientadas astronomicamente. Uma coluna central
com um furo alinhado com a estrela polar. Uma pedra de vigia era entalhada, com uma fenda que se alinhava com a posição do Sol nos solstícios e equinócios. E um slot na pedra capazinha alinhava-se com os movimentos do Sol ao longo do ano. Esta precisão celestial demonstra que o monumento não era uma mera escultura, mas um relógio e um calendário, um farol para as eras. 2. As 10 ordens. Decifrando o Manifesto Pétreo. O coração do mistério reside nas 10 diretrizes inscritas nas 8 faces das 4 pedras principais, cada uma em um idioma diferente: inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês, mandarim e russo. Sobre elas, numa placa, está a inscrição: que estas sejam pedras, guia para uma idade da razão. Esta frase, aparentemente iluminista, contrasta violentamente com o conteúdo dos preceitos que se seguem. Eis as 10 ordens, seguidas de uma análise de seus significados potenciais. Com a primeira ordem, manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Análise. Esta é a ordem mais chocante e discutida. A população mundial atual é de aproximadamente 8,1 bilhões. Alcançar este número implicaria na eliminação de mais de 90% da humanidade. Não se especifica o método: conflito bélico-militar, calamidade na área da saúde, controle de natalidade forçado ou uma combinação de fatores. O termo perpétuo equilíbrio sugere um controle draconiano e permanente, onde a humanidade é vista como uma população a ser gerida, como gado, e não como uma coletividade de indivíduos com direito à autodeterminação. É um princípio profundamente anti-humanista e malthusiano radical. 2. Ordem. Controlar a reprodução com sabedoria, aperfeiçoando a aptidão e a diversidade. Análise. Esta ordem complementa a primeira. Controlar a reprodução vai além do planejamento familiar. Implica em engenharia social e biológica. Aperfeiçoar a aptidão é uma linguagem clássica do aprimoramento genético forçado. A pseudociência que busca melhorar a raça humana através de procriação seletiva e eliminação dos inaptos, a exemplo da praticada pelo governo do Bigodinho. Durante o segundo conflito, a procura da raça perfeita. A diversidade aqui pode ser um eufemismo para a criação de castas ou tipos humanos específicos para funções específicas, uma ideia perigosamente próxima das distopias mais sombrias. 3. Ordem. Unir a humanidade com um novo idioma vivo. Análise. A Torre de Babel invertida. A existência de 8 idiomas nas pedras é vista como uma constatação do problema. A divisão pela linguagem, enquanto esta ordem propõe a solução. Um idioma vivo pode significar uma língua construída, como Esperanto, ou algo mais sinistro, uma linguagem de programação ou lógica pura, que elimine a ambiguidade e a emoção da comunicação humana, tornando-a mais eficiente e, consequentemente, mais controlável. 4. Ordem. Controlar a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas, com razão moderada. Análise. A idade da razão chega ao seu ápice. Esta ordem advoga pela supressão de tudo que é considerado irracional. Emoções intensas, paixão, religiões organizadas, fé e culturas ancestrais. Tradição, a razão moderada é elevada à posição de Deus único. Embora o apelo à razão seja louvável em alguns contextos, a supressão total de emoções e tradições é a receita para uma sociedade de autômatos, desprovida de arte, espiritualidade e calor humano. É a vitória absoluta do iluminismo radical sobre a condição humana complexa. 5ª ordem. Proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Análise. Esta parece a ordem mais inócua
e positiva. Sugere um governo da lei, imparcial e justo. No entanto, no contexto das outras ordens, surge uma questão crucial. Quem define o que é justo? Se as leis forem baseadas nos princípios do suposto melhoramento racial, genético e de controle populacional das ordens anteriores, essa justiça será monstruosa. Implica num governo global único, um tribunal mundial aplicando um único conjunto de leis draconianas. Esta ordem, permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas num tribunal mundial. Análise. Esta ordem expande a anterior, delineando uma estrutura de governança global. É a visão clássica de um governo mundial. As nações teriam autonomia limitada em assuntos internos, mas qualquer conflito seria resolvido por uma autoridade central. Novamente, o problema reside na natureza dessa autoridade e das leis que aplicaria, potencialmente esmagando a soberania e a diversidade cultural em nome da eficiência e do equilíbrio. Sétima ordem: evitar leis insignificantes e funcionários desnecessários. Análise: um apelo à eficiência e à simplicidade governamental pode ser interpretado como uma crítica à burocracia asfixiante e às leis que controlam excessivamente a vida dos cidadãos. No estado pós-apocalíptico, a simplicidade seria uma necessidade. No entanto, a lei insignificante que protege os direitos de uma minoria pode ser considerada desnecessária por um regime totalitário focado apenas na sobrevivência do coletivo. Oitava ordem: equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Análise: este é um conceito profundamente filosófico. Nenhuma sociedade pode funcionar apenas com direitos individuais ilimitados, nem apenas com deveres impostos ao coletivo. O equilíbrio é a chave. Contudo, numa sociedade que prioriza o equilíbrio com a natureza acima de 7,5 bilhões de vidas, os direitos pessoais teriam peso quase zero perante os deveres sociais de não se reproduzir, de não consumir e de não perturbar o sistema. Na ordem: valorizar a verdade, a beleza e o amor, procurando a harmonia com o infinito. Análise: após ordens tão frias e calculistas, esta surge como um contraponto espiritual e quase poético. É a ordem mais aberta e positiva, apelando aos valores universais mais elevados. Procurar a harmonia com o infinito pode ser interpretado como uma busca espiritual, científica ou cósmica. Talvez seja uma concessão, um reconhecimento de que mesmo uma idade da razão precisa de um propósito transcendente para não se tornar mecanicista e vazia. Décima ordem: não ser um câncer na Terra. Deixar espaço para a natureza. Deixar espaço para a natureza. Análise: a metáfora final é a mais brutal. A humanidade é explicitamente equiparada a um câncer, um crescimento descontrolado, parasitário e destrutivo, que deve ser cortado para salvar o hospedeiro, a Terra. Esta visão biocêntrica radical coloca o valor do ecossistema planetário acima do valor da vida humana individual. É a justificativa moral para a primeira ordem. Não se trata de salvar a humanidade através da salvação do planeta, mas de salvar o planeta da humanidade. 3. A relação com a realidade. Espelho ou profecia. As pedras da Geórgia não existem no vácuo. Elas ecoam, de forma amplificada e distorcida, debates e tendências muito reais do nosso tempo. A agenda ambiental e o controle populacional. O debate sobre os limites do crescimento e o impacto humano no planeta é legítimo e científico. No entanto, as pedras sequestram essa preocupação e as levam a uma conclusão extremista
e antiética. Figuras públicas têm, historicamente, expressado visões malthusianas, e a ideia de que a Terra está superpovoada é comum. As pedras materializam o desfecho lógico e aterrorizante dessa linha de pensamento. Globalismo e governança. A tendência em direção a blocos econômicos supranacionais como a UE, acordos globais como o Acordo de Paris e fóruns internacionais como a ONU e o Fórum Econômico Mundial. Reflete um movimento histórico em direção a uma governança mais interconectada. As pedras propõem a versão mais radical e autoritária deste conceito. Não uma cooperação entre nações, mas a sua subjugação a um poder central, único, tecnocracia e transhumanismo. A ênfase na razão, no controle da reprodução e na aptidão ressoa com ideologias tecnocráticas, onde especialistas e engenheiros sociais governariam com base em dados e eficiência, não em valores humanistas. A ordem sobre um novo idioma liga-se ao transhumanismo, que busca usar a tecnologia para melhorar ou transcender a biologia humana. A crise de sentido. A ordem final, que valoriza verdade, beleza e amor, toca numa crise profunda da modernidade. A perda de significado num mundo secularizado e materialista. As pedras oferecem uma resposta contraditória, um futuro ultra-racional que, paradoxalmente, precisa de um elemento espiritual para não ser totalmente insustentável psicologicamente. Conclusão. O monumento à ambiguidade radical. As pedras guia da Geórgia permanecem um dos artefactos mais perturbadores da era moderna. Os que veem nelas um plano maligno de uma elite globalista encontram ampla evidência. Os que as veem como um aviso bem intencionado, ainda que radical, sobre os perigos da superpopulação e da insustentabilidade, também podem defender sua posição. Sua verdadeira força, porém, não está em fornecer respostas, mas em forçar perguntas profundas e desconfortáveis. Qual é o valor de uma vida humana num planeta com recursos finitos? Até que ponto a governança global é desejável? O que sacrificamos no altar da razão e da eficiência? A humanidade é intrinsecamente um câncer? A destruição parcial das pedras por um explosivo em 2022 não apagou estas questões. Pelo contrário, acrescentou mais uma camada ao seu mistério. Seja um manifesto, uma profecia ou uma advertência. O monumento de R.C. Christian ergue-se ou jaz parcialmente destruído, como um desafio permanente à nossa complacência. Elas não nos dizem como morrer, mas nos obrigam a pensar com a máxima urgência em como queremos viver e que futuro, literalmente, estamos dispostos a esculpir para as gerações que virão. Elas são o espelho mais sombrio e mais claro de nossas próprias escolhas coletivas. Ignorá-las é ignorar um dos possíveis fios que tecem o destino da humanidade. Haveria um grupo ou sociedade secreta por trás da criação das pedras da Geórgia. Analisar o enredo da criação das pedras guia da Geórgia e compará-lo com os escritos de sociedades secretas é um exercício que mergulha na interseção entre história, simbolismo e teoria da conspiração. O mistério em torno de R.C. Christian e seu pequeno grupo de americanos leais abre um leque de possibilidades. No próximo episódio, iremos decompor a narrativa e comparar seus elementos fundamentais com as doutrinas de algumas sociedades secretas e grupos influentes. Então, se você não quiser perder os próximos episódios desse documentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado quando os novos episódios forem liberados. E, o mais importante, comente aqui embaixo. Você acha que essas ideias representam um futuro inevitável ou algo que ainda podemos impedir? Te agradeço por me acompanhar até aqui e até o próximo episódio.